Dizer para a viúva, ora é agora. Agora posso ver onde pode fazer milagres. Somente Deus. Ele tem poder e autoridade. Basta somente crer para Deus fazer milagres. Bom dia, bom dia. Dizer para a viúva, ora é agora. Mas só com seus filhos eu posso ver. Ele tem poder em tuas mãos, o poder e a autoridade. Então, amanhã, a Deus fazer milagres. Bom dia. Bom dia. Dizer para a viúva, ora é agora. Bom dia a todos que estão conectando. Amém? Compartilhando aí, irmãos. Compartilhando a live aí. Deus é maravilhoso. Amém? Dizer a viúva, ora é agora. Somente Deus para ver. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Ele tem poder e autoridade. Basta somente crer para Deus fazer milagres. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Quem está conectado aí, vai conectar. Deus abençoe. Compartilhando aí, irmão. Compartilhe. Amém? Dizer a viúva, a hora é agora. Filho, eu posso ver. Talvez pode
fazer milagre, somente Deus. Ele tem poder e autoridade. Dizer a viúva, Deus tem o poder de acalmar aquela briga. Bom dia, bom dia. Só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Ele tem poder e autoridade, basta somente crer pra Deus fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Bom dia a todos aí. Tem que mudar meu plano aqui. Tava fazendo lavando a roupa, lavando a louça, né? Vamos ver como é que tá aqui. Aí. Agora é pra ver melhor, né? Cadê Deixa minha Bíblia. Só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Ele tem poder e autoridade, basta somente crer pra Deus fazer milagres. Somente crer. Bom dia, bom dia. Que Deus venha abençoando nosso dia, né? Mais uma vez aqui. Essa câmera tá meio ruim, né, meu? Deixa eu dar uma limpada nela. Tá meio ruim a câmera. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Acho que não é a câmera não, é a cara mesmo. É a cara que não tá ajudando. Amém? Só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Ele tem poder e autoridade, basta somente crer pra Deus fazer. Bom dia! Tava aqui lavando a minha louça aqui. Dá uma força pra mulher também, né? Hoje eu tô de folga, vamos lavando a louça. Varrendo a casa. Né? Fazer a nossa parte. Deus abençoe seu dia, Ana Paula. Amém? Deus abençoe sua vida. Ainda tô falando cheio de sujeirinha aqui, né? Tem que limpar. Vamos ler a palavra de Deus, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, amém? Que possamos estar todos na presença do Senhor hoje. Né? Vamos cantar uns louvores, né? Vamos lá. Cantar uns louvores aqui pra gente decorar. A gente decora os louvores aí, vocês vão aprendendo também. Eu vou cantando aqui, vocês vão aprendendo. Só Deus pode fazer milagres, somente Deus. Ele tem poder e autoridade. Basta. Na verdade, né, irmãos, o poder e
E a autoridade está no nome de Jesus, né? Tudo que você colocar no nome dele e apresentar a ele, com certeza ele vai fazer, né? Né? Porque aqui, ó, Deus chama as pessoas como chama a mim, chama você, né? Chamou aqui a Levi, que é Mateus, né? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado e disse-lhe: segue-me. Quantas vezes Deus nos chama generoso? Todas as vezes Deus se para ouvir uma palavra, sabe? Deus ele fala com você de uma maneira diferente, né? Ele estava aqui, a Levi, que é Mateus, né? Tem muitas traduções que falam Mateus. Ele estava sentado na alfândega ali, né? E Deus chegou e falou para ele: segue-me. E ele seguiu a Cristo. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, ele foi à casa de Levi, né? Levi, ele estava lá sentado com ele, conversando. Você vê, né? Deus ele não faz distinção de ninguém, né, irmãos? Aquele que procura Cristo, ele está pronto a recebê-lo, sabe? E muitas pessoas ainda julgavam Cristo por ele ser daquele jeito, não desfazer de ninguém, mas sim acolher todos, né? E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Ali as pessoas que estavam, na realidade, quem estava procurando a Cristo, pode reparar para você ver, geralmente as pessoas que mais necessitam. E as pessoas que estão necessitadas, elas não vão ficar criticando aquilo. Elas estão ali procurando uma solução para os seus problemas. E muitas das pessoas que acham muito cheio do saber, geralmente elas não vão atrás de querer aprender mais, elas vão querer atrás de criticar, né? E essas pessoas que estão ali, que já eram consideradas pecadoras, né, para aquele tempo, elas estavam sentadas ali com Cristo. Você vê, Cristo não desfaz das pessoas, irmãos. A gente tem que aprender muito com Cristo, né? Aprender a comunhar, a ter comunhão com as pessoas, a não desfazer de ninguém, né? Cristo não desfazia, irmãos. Então por que nós vamos desfazer das pessoas? A gente tem que começar a aprender a viver aquilo que Cristo viveu, né? Aprender com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aconteceu que, estando sentados à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. As pessoas que seguiram eram muitas pessoas mesmo, mas elas estavam interessadas em saber mais sobre o reino de Deus, irmãos. Aí que está a diferença, né, das pessoas que tentam acusar e as pessoas que querem realmente ter a salvação. E era para esses que Cristo veio. Tanto é que era esses que seguiam a Cristo. Porque Cristo, quando ele fala assim: eu sou o pastor das ovelhas, e quando eu chamo, elas conhecem a minha voz e elas vêm. Elas vêm e entram pela porta, que a porta é Cristo, e acharão descanso. As pessoas já estão, né, fadigadas com seus problemas, e ali elas encontraram a solução, que é a palavra de Deus, porque Cristo pregava e pregava com autoridade, irmão. Não é aquela pregação que você vê que não tem autoridade, não. Ele pregava em nome de Deus mesmo, ele tinha autoridade para fazer aquilo, e eu fazia, né, irmão? Que milagres aconteciam, curas, libertações, né? Muitas coisas maravilhosas, maravilhas aconteciam no nome de Jesus. E o nome dele era, em nome de Deus, era glorificado através da vida de Jesus, né? Era. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim para chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Cristo ele veio para abrir
a visão das pessoas que se encontram em pecado, né, irmão? Se encontram naquele caminho que leva à destruição. Na realidade parece bom aos nossos olhos, mas o fim é trágico, né? Alex Meira, Deus abençoe sua vida, obrigado por estar me seguindo, hein? Amém? Obrigado aí, que Deus abençoe. Porque as pessoas que necessitam de cura, mas igual nós quando estamos doentes, né? Uma dor de cabeça, uma gripe danada, né? O que você faz? Você vai no médico, você vai procurar a cura para aquele mal, aquela gripe que está te atazanando a vida. E assim é o pecado, irmão. A gente, quando está no pecado, a gente abre a mente, a gente vê, reconhece nossos erros, a gente presta atenção na palavra de Deus, e aquela palavra nos conforta, nos abre a visão do que a gente estava fazendo, e a gente automaticamente pede perdão, Cristo perdoa, e a gente tem uma nova chance de vida, irmão. A gente começa a seguir o caminho certo. É para isso que Cristo veio, não veio só para condenar as pessoas, não. Ele veio sim para mostrar o caminho, que Ele é a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos mostrar o caminho realmente, irmão. Dos lugares que a gente se encontra perdidos, mas Deus está ali, sabe? Deus está ali conosco. E o poder e a autoridade, basta somente crer para Deus fazer milagres. E quando a gente crê em Deus, irmãos, igual Levi aqui, ele foi chamado. Cristo falou, venha, segue-me. E muitas das vezes Deus chama você, me chama para a gente segui-lo. Mas a gente segue Ele, irmãos. Realmente seguimos a Cristo. Fazemos aquilo que é necessário, que Cristo nos pede. Se realmente seguimos a Cristo, porque não vemos mudança na nossa vida, somente no nosso interior, nosso caráter, nosso jeito de ser, por que não mudamos? Será que realmente estamos seguindo a Cristo ou não? Porque quando a gente segue a Cristo, irmãos, mudanças, milagres acontecem, sabe? Quem é de Cristo fala, aquele que me ama, segue os meus mandamentos, né? E pratica também, irmão. Anda nos mandamentos de Cristo. E quando a gente tem um chamado, a gente tem que praticar esse chamado, sabe? Ele veio para todos, ele chama, e ele está chamando os seus. Quando você para numa live de uma pessoa humilde igual essa, assim, ó, tô me sentindo humilde. Uma pessoa igual eu, simples, sabe? Até não falar, de vez em quando tropeça. Deus, ele tem um chamado. De repente você está parado, quer começar de novo, Deus está te chamando nesse momento. Comece da onde você parou mesmo, não tenha vergonha. Deixe as pessoas criticarem você, deixe que falem que é você e Deus. Sabe, na hora que você começar a ouvir a voz de Deus, não ligar pelos impedimentos, pelas palavras que tentam nos parar, irmãos, vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Aí você vai ter força, você vai começar a buscar mais em Deus. Mas busque mesmo, porque uma hora Deus, ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve minha voz, né? E Deus chama, irmãos. Ele conhece cada um pelo seu nome. Ele está chamando nós de novo para o conserto, né? Porque você não vê como é que está a geração hoje, como nunca se ouve, né, nesse tempo. Estão precisando da gente mesmo, a gente tem que começar a se levantar, irmãos, sabe? Começar a se levantar, os filhos da luz, começar a ser luz mesmo, sabe? Que a gente possa ser luz, porque Cristo falou que a gente somos luz do mundo, sal da terra. Que a gente venha ser realmente luz do mundo e sal da terra, não para crítica tem de monte aí. Quem quiser criticar, é só entrar nas lives aí e debater com todo mundo. Tem um monte de debate aí, mano. Tá lá criticando um ao outro, né? Qual que é a verdadeira, a verdade, qual não é, se tá certo, se tá errado. Mas no momento que você começar a conhecer a Bíblia, começar a ler, e você começar a meditar na palavra de Deus, ela vai te iluminar, irmãos. Ela vai te mostrar, ela vai te tirar todas as dúvidas do seu coração. E aqui, ó, quem sentava com Cristo era pecadores e publicanos. Era o pessoal considerado pecadores, né? Por que Deus senta com essas pessoas, né? Ou porque você conversa com a tal pessoa ali, né? E tem muito disso, irmão.
Fala assim, diga com quem andas que eu te direi quem você é, né? Que dizem na ditado popular, né? Mas não é, irmão. Deus aqui andava com todo mundo. Porque eles que necessitavam da palavra. E geralmente, irmão, eu tenho comigo, porque eu já tenho experiência nisso. Quando a gente conversa com pessoas que estão afastadas, praticando coisas erradas, sabe? Essas pessoas ouvem você. Quem está na igreja, por exemplo, aspas, né? Você está ali meditando a palavra, você vai conversar sobre Deus, irmão, a primeira coisa que vem é debate. Elas não estão querendo ouvir a palavra, elas estão querendo impor o que elas acham, entendeu? Não é o que Deus está mandando falar naquele momento. Devido a ela ficar quieta, ouvir, não, ela quer debater. Aí fica aquele debate. E o inimigo acha uma brecha. E o que acontece? Ele acha um meio de entrar no meio do povo, porque Deus não trabalha em meio de contenda, é onde há discussão, há divisões. Deus não está ali, irmão. Deus não trabalha nesse meio. Que a gente possa fazer de ser diferença, trazer de novo as pessoas para Cristo. Que as pessoas venham sentir Cristo de novo, sabe? Que a gente possa ser sal da terra mesmo, luz do mundo. Para que Cristo se alegre, que Deus se alegre, que esse país haja mudança, né, irmão? Mudança para melhor, né? Começando por nós, vamos fazer a diferença, irmão, vamos, né? Vamos falar de Deus, mostrar suas maravilhas, dar testemunho de vida. Colocar Deus sempre aí em cima, irmão, sempre em primeiro lugar. Não o nosso ego, né? De se achar o sábio, o bambambam, sabe? Mas não Deus. A palavra é dele, tudo é para ele. Tira a palavra de Deus da gente, o que a gente é, irmão? Nada. Às vezes a gente fala assim, vamos falar de Deus, porque Deus ele usa um canal, eu e você pode ser instrumento dele, irmão. Quando a gente se deixa ser usado, a gente pode ser usado por ele, sabe? E ele alcança as pessoas através de mim e de você. Muitas das vezes a gente se acha, né, pequeno, mas não somos, irmãos. Deus às vezes usa as pessoas pequenas para salvar multidões. O exemplo foi Jonas, né? Um profeta lá, fujão lá, medroso. Deus ele chama a gente. Hoje mais ainda a gente tem um meio de comunicação que pode atingir várias pessoas, vários corações ao mesmo tempo sintonizada. De repente, essa palavra que Deus vai te usar para você falar vai atingir o coração daquela pessoa que está magoada, aflita, desanimada com os problemas da vida, né? E Deus vai usar você, irmãos. Você vai alcançar aquela pessoa. No meio daquela multidão que está online agora, Deus vai alcançar aquela pessoa. Ela está precisando de uma palavra, então essa palavra vai direto ao coração dela. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, irmãos, ele chama. Porque o exemplo é Jonas. E Jonas, Deus chamou, mas como ele ficou com medo do chamar dele, porque ele tinha que pregar uma nação que era pecadora, irmão. Quem chegava lá era até morto, né? Dizem, eu vi uns comentários assim, né? E Deus chamou para ir, porque era Deus que ia falar através dele, né? Mas ele era a pessoa que vai falar para os seus, irmão. Deus não vai chegar, Deus vai vir pessoalmente. Deus não faz isso, que a gente não aguenta ver a sua glória, irmão. Se ele viesse e falar, agora eu vou lá falar com aquele povo, nós morria tudo, irmão. Não tem como, a gente não conta, a nossa carne não suporta a graça de Deus. E Deus chamou Jonas, falou com ele, vai lá e pregue para aquele povo lá de Nínive. E ele foi, mas ó, pro lado contrário, né? Pegou o barco para fugir, porque eu não vou lá não, eu quero pregar para aquele povo não. Aí as consequências do ato dele foram terríveis, né, irmãos? Sabe? Ele teve que, quase que aqueles pescadores pescadores tripulantes lá do navio que ele pegou para Tarsis, né? Quase que eles pagaram junto com a desobediência dele. Viu que veio uma tempestade, sacudiu o barco para lá e para cá e quase afundou. Sabe? Isso é o erro da gente também, né? Deus chama a gente, irmãos, ele quer consertar nós, sabe? Nosso ao redor. E a gente foge do chamado de Deus. A gente nem liga, sabe? Por isso que muitas vezes acontecem as coisas erradas. Porque Deus deixa acontecer, porque Jonas teve que fazer o que, irmão?
teve que cair no mar, ser jogado ao mar. Não foi ou não foi? Teve que ser jogado no mar, veio um peixe, engoliu, né? E ali ele ficou 3 dias, irmão, sofrendo ali, lá na escuridão total, lá no fundo mesmo, né? Teve que orar a Deus, pedir misericórdia para Deus, sabe? Porque Deus é justo, irmãos, Ele ajuda a gente. Ele faz por nós, mas nós fazemos alguma coisa por Ele. Aí que tá a diferença, o que você faz por Deus, porque Ele faz por você. Mas o que você faz não é base de troca, mano, porque a gente necessita dele, sabe? A gente, se ele não tivesse misericórdia de nós já estaria tudo, ó, nem existia mais nós. Então, irmão, a gente depende desse Deus. A gente que depende dele, não é ele que depende de nós, irmão. E quando ele pede para nós fazer alguma coisa, a gente não obedece, as consequências é grande, irmão. Jonas teve que fazer o quê? Ficou 3 dias lá, padecendo lá no peixe, para depois Deus pedir misericórdia para Deus lançar ele. Aí ele voltou pro caminho. Só que Deus fez o que? Você vai voltar lá onde você estava lá. Jogou ele lá na cidade ainda, lá perto da cidade de Nínive. Ele teve que pregar a palavra de Deus lá. Só que ele queria que aquele povo fosse destruído, porque ele era um povo maligno, pecador, né? Igual Cristo fala, ele não veio para o salvo, ele veio para os pecadores que necessitam de cura, que necessitam de salvação. Os pecadores que somos nós, na realidade, né? E Jonas pregou para aquele povo, né? E aquele povo começou a ouvir a pregação dele e caíram em si e viram que Deus ia fazer mesmo, ia destruir a cidade, sabe? Deus ia acabar com tudo. Só que Deus avisou antes. E quantas vezes Deus não avisa a gente, pode acontecer alguma coisa de errado, quando a gente anda pelo caminho errado ali, Deus te avisa, irmão. Pode reparar para você ver, depois que você cai, quando a gente está caminhando para esse lado errado, a gente está meio com a vista tampada, a gente não consegue compreender. Mas Deus está ali todo momento avisando você. Olha, não vá para esse caminho, que é perigoso. Não vá por ali, volta para cá. Anda no meu caminho aqui. Tá difícil, eu sei que tá. Tem hora de desanimo. Mas Deus, Ele está ali te guiando. E Deus está conosco, né? E aí Jonas pegou e pregou para aquele povo, mano. Sabe? Aí depois o povo creu, se arrependeram do seu pecado. Sabe? E quantas pessoas não foram salvas? Mais de 120 mil pessoas, né? Sabe? Ia ser condenada. Sabe? Muitas das vezes Deus chama nós, eu e você. Nós temos um chamado. Então começa a reviver esse seu chamado aí, irmãos. Porque muitas pessoas dependem de você, irmão. Depende de mim. De repente Deus quer te usar, porque às vezes é uma alma que é para você, se salva por você, através de você, através da tua palavra. Não vai ser eu que vai salvar aquela alma, mas sim você. Porque Deus falou, não, você vai lá. Igual Jonas falou, você vai lá. Ele podia ter mandado outro, né, irmão? Não podia, na hora que Jonas caiu na água. Ou na hora que Jonas fugiu, a princípio. Ele podia ter chamado outro, né? E por que não chamou? Porque era Jonas que tinha que pregar, mano. Tem coisas que é para nós fazermos. Deus não vai terceirizar, não. Nem tente terceirizar aquilo que é para você fazer. Então não vai dar certo. Então, irmão, reaviva teu chamado hoje. Tenha fé em Deus e comece a usar aquilo que Deus te deu, irmão. E se você não tem, fala, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Peça para Ele. Que Ele falou para Josué. Josué ficou com medo quando foi direcionar aquele povo. Mas Senhor, eu não te disse eu? Tenha bom ânimo, tenha força. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu sou contigo. Então, se Deus mandou, irmão, você sentir no teu coração, leia a Bíblia. Certifique-se que Deus está falando contigo. Reflita. Aí você vai ver como é que Deus vai falar diretamente ao seu coração. Que tem palavra igual Cristo veio, que os publicanos e os fariseus ficavam ali. Os fariseus, na realidade, só ficavam criticando. E eram os doutores da lei, os teólogos da época, né? Mas devia de estar ali sentado, aprendendo com Deus, não. Eles estavam ali para criticar sempre, sempre criticando. E o povo que era pecador ali, né?
os pecadores, que eram os publicanos e pecadores, estavam atentos à palavra de Deus, estavam ouvindo, estavam se alimentando daquilo. Por isso que milagres aconteciam na vida deles. Curas, libertações. E Deus trabalha desse jeito. Né? Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? Possamos ficar nessa palavra. E que Deus venha abençoando a todos. Hoje é uma live pequena. Uma live demorada. Amém? Poucos minutos. Não é muitos minutos. Porque eu creio que a palavra de Deus é assim. Ela não precisa demorar muito, sabe? Para a palavra ser atingida a pessoa que realmente necessita da palavra. Sabe? Igual o Cristo aqui, ó. Ele estava pregando para muitos. Muitos vieram ter com ele. Sedentos da palavra. Quando a pessoa está sedenta da palavra, ela procura aqui, ó. A Bíblia. E Deus vai falar para ela. Assim como falou comigo, falou contigo, falou com um pessoal aqui no passado, ele fala, mas tem que procurar. Amém? Vou ficando por aqui, mais pra frente fazendo mais uma live, já tá, deu meia hora, tá bom. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima.